Oi gente, bom dia! Esse é o primeiro vídeo do meu canal e eu ainda não tenho vinheta, então eu vou ter que começar ele assim direto. Então, eu perguntei pra vocês lá no Instagram o que vocês queriam que eu gravasse pro primeiro vídeo aqui do canal. E a maioria respondeu que queria um conteúdo relacionado a livro. E eu amo falar de livro, então hoje eu vim trazer algumas dicas pra quem quer começar a ler, quem quer ter o hábito da leitura, porque é uma coisa que muita gente me pede também. E eu também vou apresentar os livros que eu indico pra quem quer começar a ler e os livros que me influenciaram a ler. Então eu acho que vai ser bem legal e eu vou gostar de gravar. Primeiramente, se tu quer ter o hábito da leitura, tu tem que tirar da tua cabeça que ler é obrigatório. Porque a partir do momento que se torna obrigatório, tu não vai mais querer fazer, né? Tudo que é obrigatório é chato. Então eu acho que esse é o principal, tirar essa ideia de que ler é uma coisa obrigatória, tem que ser espontâneo. Segunda coisa, se tu é uma pessoa que tem dificuldade em se concentrar, tenta começar por algum livro que tenha a leitura fácil. Isso é muito importante, porque se tu começar por um livro difícil de entender ou difícil de ler, com palavras difíceis, tu não vai se interessar nem um pouco e aí não vai adiantar de nada. Então eu aconselho começar por livros que tu vai entender a história e que vão te dar vontade de continuar lendo. Eu tenho alguns aqui e eu vou indicar depois. E ignorem o barulho no fundo, porque toda vez que eu começo a gravar, o mundo tem que cair. Gente, eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas deixem o like e se inscrevam no canal. Isso é muito importante, né? Porque me incentiva, já que eu tô começando. E também pro YouTube entregar o vídeo pra mais pessoas, então me ajudem aí. Enfim, eu tenho o hábito da leitura desde bem cedo, porque os meus pais liam pra mim. Eles liam livros de criança e aí eu decorava a história e depois eu sabia contar a história certinha. Então eu tive esse incentivo. E aí depois que eu aprendi a ler por conta própria, sem ninguém precisar ler pra mim, aí eu comecei a ler história em quadrinhos quando eu tinha uns 7, 8 anos, sabe? Eu comecei a ler história em quadrinhos e eu tenho até hoje e eu vou mostrar pra vocês os livros que eu li. Tá aqui as minhas histórias em quadrinhos. Tem mais ainda, só que eu não sei onde é que tá, porque tinha muito. E, enfim, eu lia Pato Donald, Chico Bento, Turma da Mônica, Mickey, enfim, uma variedade de livros de história em quadrinho, né? Isso quando eu tinha uns 7, 8, 9 anos. Aí depois eu comecei a ler Turma da Mônica Jovem, que eu vou pegar aqui os livros. Aí dos 10 aos 12 anos eu lia só Turma da Mônica Jovem, olha só o tanto. Eu lembro que eu shippava muito a Mônica e o Cebolinha e eu não parei de comprar essas revistas até eles casar, cara. Deixa eu achar aqui a revista que eles casam. Não achei que eles se casam, mas eu achei essa aqui que eles reatam o namoro e supostamente têm um filho. E foi a primeira vez que eu surtei muito com o livro na vida. Nossa senhora, eu surtei tanto com essa revista que eu chegava a rir sozinha e a minha mãe perguntava do que eu tava rindo. Olha só que lindos! Meu Deus, eu surtei tanto com esse livro. O zoológico, no fundo. Hoje em dia eu tenho um carinho muito grande por esses livros, porque foram eles que me deram o título de leitora. E eu aconselho muito, crianças, leiam história em quadrinhos. Vocês leiam história em quadrinhos, vocês não vão se arrepender, sério, é muito bom. E aí dos 12 até agora, que eu tenho 15, eu comecei a ler livros mais grandes, tipo Harry Potter. Pra vocês terem uma ideia, eu não gostava dos filmes de Harry Potter até eu ler os livros. Eu li no começo da quarentena e eu adorei. E eu passei a gostar dos filmes e da história e do universo em geral. Então são algumas vantagens de ler livros que tem adaptação em filme. Que aí eu comecei a gostar do filme por causa dos livros. Agora eu vou indicar para quem quer começar a ler livros que tenha leitura fácil, leitura que prende, que não é difícil de entender. E, enfim, lembrando que essa é a minha opinião dos livros que eu acho que ajudariam quem quer começar a ler, porque eu já li e eu acho muito bons e tem a leitura fácil, então talvez alguém não goste dos livros, mas eu acho difícil porque são todos muito bons. Ah, eu vou deixar a classificação indicativa da idade, né, dos livros aqui em cima, porque é muito importante para vocês avaliarem se podem ou não ler. Eu vou começar por um romance bem clichê, mas que é muito bom, que é A Culpa é das Estrelas, que eu acho que a maioria já ouviu falar do livro ou do filme, né? E esse livro aqui é muito bom, eu li ele em 2 dias, me prendeu muito e eu achei uma leitura fácil, então eu indico para quem quer começar a ler. O livro tem 286 páginas e fala sobre a vida da Hazel Grace Lancaster. Ela é uma menina que tem câncer no pulmão
E ao longo do livro ela conhece o Augustus Waters, que eles se conhecem num grupo de apoio. E eu não posso falar muito, senão eu vou dar spoiler. Então leiam, que é muito, muito, muito bom. Indico muito. Esqueci de falar que talvez tu se desidrate chorando com esse livro, porque muita gente chora. Eu não chorei, mas cheguei perto, então valeu a pena. O segundo livro não é um livro muito conhecido, se chama Sorte ou Azar. Ele não é muito famoso, mas é muito bom e a leitura dele é muito fácil e prende, gente. Eu li ele em um dia só e 10/10, achei muito bom e eu indico pra quem quer começar a ler, porque tu não vai enjoar dele, tu vai ler e vai te dar ansiedade pra continuar lendo. Então é daqueles livros que tu não para de ler até terminar, muito bom. O livro conta a história da Jinx, é uma menina que se muda da cidade dela, que eu não sei como pronuncia, mas eu acho que é Iowa. E ela se muda pra Nova York por causa de um acidente que aconteceu lá na cidade dela, que eu não posso falar porque senão eu vou estar dando spoiler. Mas aí ela tem que conviver com... Ela se muda pra casa dos tios, né? Ó o galo. Aí ela tem que conviver com os primos, a escola nova e muitas outras coisas que tem junto, que eu me surpreendi quando eu comecei a ler o livro, porque eu não achei que se tratava disso. Então, leiam, é muito bom. E por último, mas não menos importante, temos o Diário de Anne Frank, que é um livro muito importante, inclusive, de se ler, porque fala da Segunda Guerra Mundial. Fala da Segunda Guerra Mundial, ali, a época do Holocausto, então é muito importante que todo mundo leia esse livro e ele é muito bom, recomendo. Esse livro aqui também é o mais interessante, na minha opinião, porque essa menina aqui escreveu esse diário aqui de verdade na época do Holocausto. Ela era judia e um mês depois do aniversário dela, que foi quando ela ganhou esse diário aqui, no aniversário de 13 anos dela, um mês depois ela e a família dela tiveram que se mudar para um esconderijo para não ser escravizados pelos nazistas. Então é bem complicado. Eu vou deixar a classificação indicativa aqui por cima. E a história é assim, ela retrata os dias dela durante o Holocausto e ela morreu antes de completar 16 anos. Inclusive, ela escreveu uma frase que é muito famosa hoje em dia, que é: apesar de tudo, eu ainda acredito na bondade humana. E por tudo que esse livro tem a ensinar, eu acho que todo mundo que tem acesso tinha que ler esse livro. Todo mundo mesmo, porque é muito importante as pessoas conhecerem a história dessa menina aqui e conhecerem o passado da Segunda Guerra, do Holocausto, enfim. Então esses aqui são os 3 livros que eu aconselho quem quer ter o hábito da leitura a ler, porque são leituras fáceis, histórias que prendem e que tu vai ter vontade de continuar lendo e tu vai aprender muito com eles. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like, por favor, e se inscrevam no canal. E se quiserem compartilhar, compartilhem. E é isso, é o primeiro vídeo do canal, eu ainda não sei fazer isso. Não faço ideia de como vai ser pra editar esse vídeo, mas enfim. Então eu espero que eu tenha te ajudado, se tu quer ter o hábito da leitura, a achar um ponto de partida. E é isso, espero que tenham gostado e tchau, tchau!